O amor de Deus, para aqueles que de fato já ganharam uma experiência com o Senhor, ele é um amor ascensional. Ele é um amor que, à medida em que você começa a desfrutá-lo experiencialmente, mas para isso necessariamente precisa realmente ter uma experiência de regeneração, de troca de natureza, troca de coração. Senão não existe maneira de você experimentar o amor de Deus no seu coração. Esse amor de Deus é um amor que nos fortalece. O amor de Deus, diz as Escrituras, ele é o princípio de tudo, porque tudo começa em Deus, e Deus é amor, né? Então, graças ao Senhor, porque um dos desejos profundos do seu coração é que nós não apenas venhamos a conhecer o seu amor, mas venhamos a desfrutar do seu amor. O que significa desfrutar do seu amor? É desfrutar de tudo aquilo que Deus é em realidade espiritual. A maior carência nossa, de todo ser humano, é de ser amado, ser amada. E Ele nos ama com um amor tão profundo, um amor tão grande, um amor tão intenso, que tem um irmão, ele costuma dizer o seguinte, que Deus, ele é louco de amor por cada um de nós. E Ele te ama como que se você fosse a única pessoa do mundo. Ele te ama como não tivesse ninguém mais para amá-lo. Esse é o amor de Deus. Então este amor traz muita segurança para nós. Este amor nos enche o coração de alegria. Este amor foi um amor que nos libertou do pecado. Aquele amor que nos transportou, Colossenses 1,13, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Fomos transportados das trevas, não apenas para a sua maravilhosa luz, mas para o reino do Filho do seu amor. Fomos chamados para o seu amor, pelo seu amor e para o seu amor. Agora, queridos, infelizmente, muitas pessoas, talvez ainda não regeneradas, elas sabem muito a respeito de Deus, e saber a respeito de Deus, conhecer a Deus, sem experimentá-lo, tudo isso é perda de tempo. Tudo isso se constitui em religiosidade. Deus não nos chamou para sermos religiosos, Deus nos chamou para sermos filhos. Então, por isso, por amor a cada um de nós, a palavra fala que Ele nos amou individualmente, pessoalmente. Por isso Ele enviou o teu Filho, Senhor Jesus Cristo, para morrer numa cruz por cada um de nós. A salvação ela é pessoal, a salvação ela é individual, e uma vez que fomos salvos, regenerados, coração trocados, Ele nos batiza para dentro de um corpo. O corpo de Cristo é a igreja. É o organismo vivo, maravilhoso. Então, dentro deste corpo é que Ele faz os seus depósitos de amor. O amor dele é um amor transbordante. Lembra lá em João 3,16, quando fala assim que Deus amou o mundo de tal maneira? Essa palavra tal, ela é indefinível, não tem uma definição. É um amor grande, mas tão grande, que tem que ser de tal maneira. Imagina o tamanho do amor de Deus. Quer saber como é que é o tamanho do amor de Deus? Você tem que ler Jeremias 31,3. O amor, o tamanho do amor de Deus não é do tamanho da terra, não é do tamanho deste universo, é muito mais do que isso. É do tamanho dele. Deus é amor, é um amor infinito. Por isso que ele diz lá, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Deus nos atraiu para Ele mesmo. Deus pagou a conta do nosso pecado. Salmo 49,7 vai dizer que
Era impossível, irmãos, cada um de nós quitarmos a nossa dívida com o pecado. Não tinha possibilidade. Mas então, Cristo veio e pagou o nosso preço, o preço da morte, morrendo na cruz do Calvário. E ali naquela cruz, a Bíblia diz claramente que fomos atraídos no seu corpo. E ali fomos crucificados, diz as Escrituras, junto com Ele. Essa deve ser a nossa experiência. Porque se você não crer que foi atraído no corpo de Cristo, e conforme diz a Bíblia, que você morreu junto com Cristo para o pecado, teu pecado ainda permanece. Porque o salário do pecado é a morte. O nosso pecado só será perdoado quando diz lá o profeta Isaías 22:14. Mas o Senhor dos Exércitos se declara aos meus ouvidos dizendo: certamente este pecado não será perdoado até que morrais. Não morrer fisicamente, mas crer que na morte de Cristo Ele me incluiu e me fez morrer, me fez participante. A morte de Cristo na cruz é uma morte participativa, onde todos aqueles que creem, não apenas creem que Jesus morreu em nosso lugar, como nosso substituto, esta é uma verdade, mas para ganharmos uma experiência e nos tornarmos filhos, necessariamente, precisamos de crer que participamos daquela morte, fomos sepultados e ressuscitamos com Cristo, é pela ressurreição que Ele nos regenerou, 1 Pedro 1,3, e nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Queridos, Ele ressuscitou e também nos fez participantes da sua ressurreição. Por isso que a palavra fala lá em Tessalonicenses que a fé não é de todos. Não é de todos. Nós vamos hoje aqui, irmãos, analisar sobre o amor, tão grande amor. Vamos ler aí o primeiro texto, João, capítulo 13, versículo 1, que diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Vamos ter uma palavra de oração. Pai justo, graças te damos, porque temos a tua palavra aberta e carecemos que teu Espírito nos instrui, nos oriente, nos guie a centralidade do Filho. Estamos aqui reunidos debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que é sempre eterno junto contigo, Pai. Por isso, abre os nossos corações, abra as nossas mentes, como a sua graça já foi dada, revele-a para cada um de nós, para que mediante esta mesma graça venhamos a crer, estar alicerçados na pessoa e na obra de Cristo. E faz-nos conhecer nesta manhã mais do teu amor, para que nós venhamos a nos lambuzar no teu amor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Queridos, o Senhor Jesus aqui, quando Ele entrou naquela sala, aqui em João capítulo 13, os discípulos entraram e o irmão Stephen Kong, um chinês que mora nos Estados Unidos, disse que quando eles entraram por aquela porta lá no cenáculo, os discípulos eles olhavam para lá e para cá procurando, cadê a escrava? Escrava, ela era uma serva que estava ali para lavar os pés de todos aqueles que faziam longas caminhadas. De uma cidade para outra, andavam de sandálias, então enchia o pé de poeira. Então era muito comum na época, era uma tradição da época, lavar os pés dos seus amigos, seus parentes, mas nesse caso aqui, eram os discípulos. Eles olhavam, mas cadê aqui? Cadê a escrava? Sentaram todos. Jesus ele pega uma bacia com água, pega uma toalha, se cinge
Olha aqui, vocês conseguem imaginar a cena? O Criador deles se prostrando com uma bacia de água, uma toalha, para lavar os pés dos discípulos. Esse é o nosso Senhor. E aqui, irmãos, nesse texto que começa a traçar a história, claro que nós não vamos analisar o capítulo 13 de João na sua inteireza, mas aqui, se nós analisássemos, temos muitas lições profundas que fazem com que o nosso coração se derreta, para verificarmos quão grande amor e quão humilde é o nosso Senhor Jesus. Imagina Jesus se prostrando, lavando os pés dos seus discípulos. Que exemplo de humildade, irmãos. Que exemplo de amor. E aqui, no final desse versículo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa palavra aqui, amou-os até o fim, significa que Jesus os amou totalmente. Os amou do jeito que eles eram. Queridos, quando de fato Deus nos ama, o amor dele é um amor transformador. Ele te amou e me amou do jeito que eu sou. Mas como se o amor é transformador, estou lembrando de alguém que disse o seguinte, que Deus ama você como você é, mas Ele se recusa a deixá-lo desse jeito. Ele quer, irmãos, que você perceba o quanto que você é amado por Ele. Romanos 5, versículo 8, vai mostrar exatamente isso, que Paulo, escrevendo aos Romanos, disse assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando nós ainda éramos pecadores, Deus provou o seu amor, enviou o seu Filho para morrer numa cruz do Calvário, porque, queridos, nós não suportaríamos, ainda que, se tivéssemos ou fôssemos julgados por um tribunal humano, a ir para uma morte de cruz. No julgamento, certamente nós iríamos nos justificar de todas as maneiras, e Deus não iria aceitar um sacrifício humano, porque está contaminado com o pecado. Nós já nascemos pecadores, mas precisava de alguém para nos substituir na cruz do Calvário. Tudo isso foi por amor. Claro que nem todos irão crer. Muitos falam assim, mas eu também sou filho de Deus. Na realidade não é. Não confunda a criatura de Deus com o filho de Deus. Porque Jesus disse para aquele que era mestre em Israel, chamado Nicodemos, em João 3,3, em verdade, verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ah, mas eu nasci de novo, eu frequento a igreja desde pequenininho, eu fui batizado. Isso não é novo nascimento? Ah, sabe, eu sou uma pessoa muito boa, eu ajudo todo mundo, eu não desejo mal para ninguém. Eu até inclusive pratico boas obras, eu dou cesta básica, eu ajudo os pobres, eu ajudo quem precisa, eu não mato, não roubo, eu não fumo, eu não bebo, então eu sou nascido de novo. Não é nascido de novo. O apóstolo Paulo disse o seguinte, 1 Coríntios 15, 36, insensato, o que tu semeias não nasce se primeiro não morrer. Queridos, o novo nascimento, ele não acontece na vida de uma pessoa enquanto ela não crer que morreu e ressuscitou juntamente com Cristo. Se isso não for verdade em nossa vida, nós estamos enganados com relação à nossa filiação.
Ah, mas eu sou filho de Deus. De repente você é filho do diabo. Uma natureza mentirosa, uma natureza pecaminosa. Jesus foi muito claro. João 8,44: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e jamais firmou na verdade, porque quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Os mentirosos não são filhos de Deus, são filhos de Satanás. Lembra aquele texto de 1 João 3,8? Quem comete pecado é do diabo. Você é pecador ou você é um santo? Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Por isso que a obra que Cristo executou na cruz por cada um de nós foi por amor. Se você creu que a sua natureza adâmica foi crucificada junto com Cristo, você está morto para o pecado. E se a sua alma for tratada, você vai dizer como o apóstolo Paulo: já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aquele que é santo habita não do nosso lado, mas do lado de dentro. Ele habita em nós. Se ele habita em nós, ele é santo. E aquele que é santo nos torna santos pela sua santidade, porque ele que é santo. E Hebreus 12,14 vai mostrar a importância de sermos santos. Hebreus 12,14 diz assim a palavra: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não sou eu que estou dizendo isso, está escrito em Hebreus 12, versículo 14, algo que nós deveríamos atentar para este fato. Sem santidade, ninguém verá o Senhor, porque Ele é santo. Agora eu tenho que ficar muito preocupado para ser santo. Não posso nem passar em frente a um boteco. Você pode passar, você pode entrar. A palavra fala em 1 Tessalonicenses 5,23, a Bíblia diz assim: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo. Ele habitando em nós, é Ele quem vai processar em nós ou operar em nós a santificação. Não é eu, não é você, é Ele habitando em nós. Queridos, a única maneira de você saber que você ama ao Senhor é servindo alguém, principalmente os da família da fé, servindo o seu irmão. Como é que nós sabemos disso? Marcos capítulo 10, versículo 45, o próprio Senhor Jesus ele disse assim: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmãos, ontem eu estava ouvindo a pregação, por sinal muito preciosa. Claro que Deus vai usar sempre homens para poder anunciar a palavra. E uma das coisas que tem me inquietado bastante é que nós temos anunciado a palavra de Deus dizendo assim, que Deus nos deu o seu Filho. É uma verdade. Deus nos amou que nos deu o seu Filho. Mas, irmãos, Deus quer que nós compreendamos uma lição aqui, muito interessante. Quando Deus deu o seu Filho para nós, quais são as palavras implícitas naquele versículo? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O que está por detrás dessa palavra que Ele deu o seu Filho para nós?
Sabe o que significa, irmãos? Não apenas o seu Filho. Sabe o que Ele quer que nós compreendamos ali? É que Deus o Pai se deu a si mesmo por nós. Essa é a verdade. Ele se deu para nós. Ele se deu para nós, morrendo numa cruz, provando quanto Ele foi longe com o seu amor por cada um de nós. Irmãos, que amor que é esse? Que amor profundo é esse? Ele fez tudo por mim e por você no Calvário, porque Ele nos ama tanto, com um amor furioso. É um amor incompreensível, um amor que a gente precisa aprender a desfrutar, a usufruir deste grande amor. Quando Adão pecou, vocês se lembram? Lá em Gênesis capítulo 3, a amizade que Deus desejava ali com as suas criaturas foi totalmente frustrada. Aí aconteceu o engano que também Satanás colocou na mente do ser humano, porque em vez de Adão buscar amizade com Deus, eles tentaram apaziguar a Deus. Deus não queria ser apaziguado. Deus queria que eles reconhecessem o seu próprio erro e se chegassem ao Senhor quebrantados, porque quando um coração é quebrantado, Deus não resiste, Deus acolhe, Deus o toma para si. Queridos, que Deus de amor nós temos. E hoje em dia, queridos, as pessoas tentam de alguma forma tentar apaziguar a Deus, mas a única maneira que Deus foi apaziguado, não existe, irmãos, maneira nenhuma de nós apaziguarmos a Deus. A única maneira na qual Ele foi apaziguado foi quando Ele pôde julgar o meu e o seu pecado na pessoa do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios 1, versículo 6, que Deus nos fez agradáveis a si no amado. Então, a única base de aceitação que nós temos para com Deus o Pai é crendo em seu Filho Jesus Cristo. Não existe outro caminho, meus irmãos. A única base, não tem outra. Não existe doutrinas, não existe mandamentos, regras, etc. Não, é o Filho. É quando eu creio que eu participei daquela morte maravilhosa com seu Filho ali na cruz. Ele, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, amou-os totalmente. Irmãos, imagina você saber disso, presta atenção, saber disso aqui, que da mesma maneira que Deus, o Pai, amou o Filho ama você na mesma proporção. Na mesma proporção, irmãos. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de João, capítulo 15, olha o versículo 9, que coisa preciosa. Vou ler alguns versículos aqui, vamos ler o 9 e o 10. Olha o que Jesus Cristo está dizendo, João, capítulo 15, versículo 9 e 10, que diz assim, presta atenção, irmãos, é as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, palavras tão atuais, diz assim, o versículo 9, como o Pai me amou. Irmãos, se a gente parasse para meditar um pouquinho, como o Pai ama o Filho, ou como o Pai amou o Filho, é com amor eterno, com amor infinito, um amor tão grande. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Agora ele diz assim, permanecei no meu amor. Irmãos, o que ele pede de nós? Que nós permaneçamos no seu amor. Como nós vamos permanecer no amor de Deus? De que maneira?
Se tem técnica, não existe técnica. Versículo 10 ele responde, como nós devemos permanecer no seu amor? Ele diz assim, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Olha o versículo 13. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Quando Jesus chamou os discípulos de amigos, não é o amor filéu, o amor de uma amizade. Você pode dizer sem medo de errar aqui, já não tenho chamado vocês de servos, mas de amados. Amados. Entende, irmãos? Que coisa linda, que coisa preciosa. Olha o versículo 14 agora, que diz assim, vós sois meus amados, meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E lá em 1 João, ele vai mostrar para nós que os seus mandamentos não são penosos. Quando ele vem reivindicar algo para que nós venhamos a obedecer, primeiramente ele nos dá a capacidade para nós obedecermos. Irmãos, nós não somos obedientes. Você sabe que você não é obediente. Eu também sei que eu não sou obediente. Mas o que Deus fez? Deus colocou aquele que é o obediente dentro de nós. Porque quem vai obedecer é Ele, não eu. Lembra de Ezequiel, capítulo 36, versículo 27? Porei dentro de vós o meu espírito e farei que observeis e que guardeis os meus decretos, os meus mandamentos. É Ele habitando em nós que nos habilita a sermos obedientes. E tudo isso, irmãos, Ele faz porque Ele nos ama. Nos ama com um amor tão grande, tão profundo. Queridos, Ele não exige nada de você e nem de mim. Nada. Ele exige muito mais do que nada. Ele exige o tudo. Ele diz assim, filho meu, dá-me o teu coração. Por que Ele exige tudo? Ele pede tudo de nós. Porque Ele nos deu tudo, Ele se deu por nós. Cristo é tudo. Então, filho meu, dá-me o teu coração. Por que Ele quer o nosso coração? Porque o nosso coração, longe das suas amorosas mãos, é um coração ansioso, é um coração agitado, um coração irrequieto, é um coração que não satisfaz com nada. Então, dai-me o teu coração, dai-me todas as tuas emoções, os teus pensamentos, toda a tua força. Eu vou moldar, vou lhe fazer você sábio. Você às vezes pode ficar um pouco agitado, nós ficamos ansiosos, mas nós estamos nas mãos do Pai. Então Ele vai cuidar das nossas emoções. E quando nós estamos percebendo que a situação está fugindo ao nosso controle, nós vamos recorrer àquele que habita dentro de nós. A gente vai perceber, irmãos, que se alguma coisa tem gerado em nós um certo temor, nós vamos descobrir. O Espírito vai fazer com que você se lembre daquela palavra de 1 João 4,18. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo produz tormento, e aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Até quando Ele pede o nosso coração, Ele fala assim, olha, confia em minhas mãos. E teve um irmão que disse o seguinte, o lugar mais inseguro deste universo é em nossas próprias mãos. E o lugar mais seguro é estarmos nas mãos do Senhor. Ele disse em Isaías 49, versículo 15 e 16, nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Queridos, que segurança isso é para cada um de nós. Que grande amor é este, irmãos, um amor tão profundo, tão incompreensível. Ele não cobra de nós sacrifícios.
A gente percebe hoje em dia que muitos líderes das igrejas evangélicas estão subjugando aquelas pessoas que estão querendo conhecer o Senhor a práticas religiosas que nem eles conseguem suportar, mas colocam sobre as costas daquelas pessoas. Religião mata as pessoas. Religião desfigura as pessoas. A religião deixa as pessoas muito chatas, rabugentas. Religioso, não dá para caminhar com gente religiosa. Agora, com o Filho de Deus é muito diferente. O linguajar é um linguajar terno, amoroso, cheio de virtudes, cheio de vida, porque procede de um coração que foi regenerado. Quando eu falo essas virtudes, não são nossas virtudes, mas as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E foi por amor a cada um de nós. Irmãos, como nós precisamos conhecer o nosso Pai. Conhecemos tão pouquinho. Nós nos envolvemos com muitas coisas deste mundo e Ele tem nos chamado para uma intimidade. Vocês, quando orar, entra no quarto, fecha a porta e ora a teu Pai que vem em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. A presença doce dele em nós, quando há uma manifestação da vida dele em nós, irmãos, é algo assim surpreendente. Ai, bendito aqueles irmãos e irmãs que têm aprendido a praticar a presença do Senhor, aprendido a viver uma vida de íntima comunhão com Ele, porque eu sei, se tem alguém aqui que vive isso também sabe, quando estamos em oração, conversando com o Pai, irmãos, não tem como a nossa vida ser uma vida, eu vou parar aqui senão eu não consigo falar, mas ela é transbordante de alegria quando somos tocados pelo Senhor. Então Ele vai trazer diretrizes para nós, apontar o caminho para nós. O que Ele tem para falar para nós, Ele vai falar para os seus íntimos. Irmãos, quão doce é você viver uma vida de íntima relação com Ele, de amor com Ele. Ele só quer que nós permaneçamos no seu amor. Permanecer nele é permanecer no amor dEle. Ele é a pura essência do amor. E nós temos o privilégio de conhecer este amor. Não apenas conhecer, ficar no campo das ideias, mas de desfrutar deste amor profundo, esse amor gostoso, amor maravilhoso que nos dá segurança, que nos dá alegria, que a gente não vai se importar mais com nada e com ninguém, tão somente com Ele. Isso que Ele quer de nós, irmãos. Eu vejo um pai muito romântico, que ama tanto os seus filhos, irmãos, que ama tanto os seus filhos. Ele não cobra nenhum sacrifício para nos amar. Ele nos amou. Nos amou. Vamos abrir aqui, irmãos, tem um texto aqui muito interessante. Ele não cobra sacrifício de nós porque Ele já nos amava. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 4 e 5. Olha o que as Escrituras Sagradas dizem para nós, para aquecer o nosso coração um pouquinho mais do seu grande e infinito amor. Que amor é este? Que amor é esse que precisamos conhecer e para desfrutar? Porque, irmão, se você não conhecer o amor de Deus, você também não pode desfrutar do amor de Deus. Você sempre vai ser guiado pela cabeça dos outros, e o Senhor quer te guiar. Versículo 4, Deuteronômio 23, 4 e 5 diz assim, presta atenção aqui, irmãos, porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho, quando saieis do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Queridos, Ele já nos amava. Quando que foi que o Senhor começou a te amar? Antes da fundação do mundo. Ele já te conhecia.
Jeremias 1,5 fala que ele viu a nossa forma ainda informe. Antes que tu nascesses, eu já te conhecia. Então ele já nos amava há muitos anos atrás, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele já nos amava. Não é que Deus vai te amar, Ele te ama, sempre te amou. É você que não tem uma percepção do quanto Ele te ama. Ele sempre te amou, o Senhor te amava. Porque observa aqui que então Balaque contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E o povo de Israel era um povo que habita só. A igreja de Cristo é um povo separado para Ele mesmo, é um povo que habita só. Entende? E não é multidões. Ele disse em Lucas 12:32, não temais, ó pequenino rebanho, porque aprove a Deus, o Pai, dar-vos o seu reino. Pequenino rebanho. Não é multidões, pequenino rebanho. Então, Deus não ouviu a Balaão. Aquelas maldições que foram lançadas sobre aquela igreja em figura no Antigo Testamento, Deus transformou as maldições em bênçãos. Então não fique preocupada quando alguém vem para te amaldiçoar. Se você é filho de Deus, Deus vai transformar as maldições em bênçãos. Ou como diz Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as maldições, até as maldições, até uma enfermidade, até uma enfermidade. Ele te ama. Irmãos, nunca se esqueça e nunca duvide que você é amado pelo Pai. Aqueles que não percebem o quão são amados pelo Pai, são pessoas que se rebelam, rebeldes, não está nem aí. Às vezes vai para a comunidade com um desencargo de consciência, porque eu preciso de ter uma aparência boa, estou na igreja. Você não está na igreja, você nunca esteve, você é igreja, você é o organismo vivo. Esse templo, como eu tenho dito aqui, isso aqui não é igreja, irmãos, isso aqui é um templo onde a igreja é o povo do Senhor que se reúne debaixo do nome do Senhor. É um povo amado, é um povo que foi alcançado pela maravilhosa graça. Então, queridos, o amor de Deus, ele continua reinando em nossas vidas. O Espírito de Deus aguarda para, vamos dizer assim, tomar posse de corações até então que lhe tenha sido reservado esse espaço. Ele não vê a hora, irmãos, de que alguém possa ter os seus olhos abertos, seu coração aberto para crer, para que o Espírito Santo enche aquele coração de todo o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele faz isso, ele tem loucura por nós, porque em Cristo, somente em Cristo, o amor de Deus, ele é revelado, glorificado e é feito possível para cada um de nós. Este é o amor de Deus. Queridos, quero que você reflita numa coisa aqui, não se esqueça disso. Deus deu Cristo, seu Filho, para nos trazer para si mesmo. Olha que tamanho de amor, porque Deus sabia que a única maneira de nos termos era entregando o seu Filho, para que então Ele pudesse ter no Filho a nós. Lá em Hebreus 2:10, fala que o desejo do Pai é ter uma família de muitos filhos que se pareçam com seu Filho Jesus. Isso é maravilhoso, está vendo, irmãos? Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, talvez em forma de ilustração, e lembre sempre disso, irmãos, que se Deus, estou falando aqui numa situação, vou usar aqui algumas coisas que talvez para uma compreensão melhor para as nossas vidas. Se Deus tivesse uma geladeira, pode ter certeza que o seu retrato estaria ali, naquela geladeira, estaria ali, não tenha dúvida disso. E se Deus tivesse uma carteira, levava uma foto sua no bolso ali, sabia? Então, Deus te ama tanto, você não percebe? Vamos colocar aqui no aspecto humano.
Lembra quando você começou a namorar? Tem alguns irmãos que têm namorada. Na minha época, eu mandava muitas flores para minha namorada. Por quê? Porque eu amava. Deus nos ama. Será que Ele manda flores para nós? Claro que manda. Todo dia 23 de setembro começa a primavera, mês das flores. Por que será que Deus criou as flores? Para seus filhos. Por que tem muitas donas de casa, tem muitos homens hoje? Eu fico muito admirado quando os homens gostam de flores. Deus deu as flores, as pessoas recebem as flores e cultivam aquelas flores que Deus deu. Quando você olha para aquelas flores, você lembra de quem? Eu lembro do Pai. Jesus disse: observai os lírios do campo. Não trabalham nem fio, eu sustento eles. Então, olha as primaveras que Deus tem dado para nós. É o seu amor, porque Ele nos ama, Ele dá flores para nós. Ele manda, queridos, porque Ele te ama tanto, eu e você, cada manhã o nascer do sol. Que lindo, né? Tudo isso é o amor de Deus dando um brilho para nós. O sol é tão gostoso, principalmente na época que está um pouco frio, vamos aquentar do sol. Ele preparou o sol para nós. Então, queridos, a qualquer momento, guarde bem isso, a qualquer momento, qualquer instante que você quiser falar com Ele, você é filho, Ele vai escutar o que você tem para dizer para Ele. Ele é um com você, Ele habita dentro de você. Ele pode morar em qualquer lugar do universo. Mas, irmãos, Ele escolheu morar dentro do seu coração, porque Ele te ama e o deseja cada dia mais. Então, encare isso como uma realidade espiritual. Ele é louco de amor por você. Ele te ama tanto, mas tanto. Ele é cheio de amor. Isso que nós temos em nossas mãos, a palavra de Deus, poderia dizer que é a carta de amor de Deus para nós. Tudo que Ele fez por mim e por você está registrado aqui, cheio de amor. Porque, irmãos, quando o amor enche o coração de cada um de nós, Ele não deixa nele lugar para mais nada. Nós somos penetrados pelo amor de Deus. Não deixa lugar para ódio, nem para o rancor, nem para o orgulho. É um coração que é cheio de graça. Salmos 86:15 vai dizer que coração cheio de graça. Está cheio de graça, tem lugar para mais o quê? Mais nada, mais nada. Lembra de Estevão lá em Atos 6, versículo 8? Estevão, cheio do Espírito, cheio de graça, falava, expressava Cristo, e aqueles religiosos rangiam os dentes e o apedrejaram. Mas antes de Estevão falecer, ele olhou para o céu se rasgou, ele viu os céus abertos e Jesus de pé à destra do Pai. Então ele pôde dizer: Pai, não lhe imputes este pecado, porque ele estava dizendo: eu os perdoo porque eles estão me apedrejando. Que atitude linda, irmãos, que atitude tão maravilhosa é essa? E o Pai quer que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, verso 19. Toda a plenitude de Deus. Então, Ele te ama tanto, a mim e a você, mas Ele te ama tanto que Ele sabe tudo a teu respeito melhor do que você. Deixa eu ler alguns versículos de uns salmos aqui. Abra comigo, por favor, no Salmos 139. Salmos 139. Aqui a gente pode escutar a voz dele dizendo o seguinte: olha, tu podes não me conhecer, porém eu sei tudo sobre ti. Salmo 139, 1. Veja aqui, irmãos, presta atenção. Salmo 139, versículo 1. Olha que aqui você tem que perceber que é o próprio amor dizendo isso, porque Deus é amor. Senhor, tu me sondas e me conheces.
Ele conhece toda a nossa essência. Ele conhece você da cabeça aos pés. Ele conhece você e eu mais do que nós nos conhecemos. A gente pensa que nós não nos conhecemos, nós não nos conhecemos. Ele nos conhece verdadeiramente, né? Olha, o versículo 2, ele diz assim, olha, sabes quando me assento e quando me levanto. Então, ele sabe, irmãos, olha o cuidado dele. Ele sabe quando você se assenta e sabe quando você se levanta. Você percebe aqui o quanto você é amado pelo Senhor? Agora, o versículo 3 vai mostrar aqui no Salmo 139 que ele conhece quantos dos meus caminhos. Ele diz assim, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Isso aqui foi escrito há 600 anos atrás ou mais. Ele já conhece todos os meus caminhos, já conhecia o teu e os meus caminhos. Lá em Jeremias 1, 4 e 5 vai dizer que eu já te conhecia bem antes da tua concepção. Olha que coisa mais interessante. E a palavra vai dizer lá em Efésios capítulo 1, versículo 11 e 12, ele diz assim, olha, eu te escolhi ainda quando planejava a criação. Quando ele estava planejando a criação, antes de criar todas as coisas, ele já lhe escolheu. Que amor é esse? Muitas pessoas pensam assim, puxa vida, por que as coisas acontecem só comigo? Irmão, guarde bem isso aqui. Você e eu, nós não somos um erro do destino, não. Escute com bastante cuidado, porque todos os teus dias e os meus dias foram escritos antes da criação do mundo, nele. Olha aqui no Salmo 139, versículo 15 e 16, que diz assim, olha só, presta atenção. 15, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Olha que lindo o versículo 16, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Você não é uma obra do acaso, você foi planejado pelo Senhor, e a cada dia que passa, porque Ele nos ama tanto, Ele vai nos moldando. Por isso que muitas vezes nós não entendemos o sofrimento. O sofrimento tem uma finalidade preciosa em nós, é Deus nos moldando, é Deus trabalhando em nós, e a sua mão sobre nós, fazendo de nós um vaso novo, um vaso precioso para Ele. Isso é maravilhoso. Então, você e eu, nós somos feitos de uma forma admirável e maravilhosa. Olha aqui no versículo 4 do Salmo 139, que diz assim, olha, Salmo 139, versículo 14, olha aqui, é o 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Irmãos, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe bem. Que coisa linda, irmãos. Agora, imagina só, como que os ossos são formados dentro do ventre de uma mulher. Ele diz que ele me teceste no ventre da minha mãe. Os teus narizinhos, teu narizinho, aliás, teus olhinhos, teus 2 ouvidos, tudo ele fez de uma forma linda e perfeita. Essa massa cefálica, você é um ser pensante, o cérebro, queridos, nós somos um milagre. Os nossos organismos funcionam tudo perfeitamente bem. Que Deus que é esse, irmãos? Para pensar um pouquinho. É muito grande.
é algo assim que muitas vezes nos é desconhecido para nós. Temos que muitas vezes admirar e louvar e glorificar ao Senhor. E quando alguém nasce de novo, e quando alguém crê no Senhor, Ele diz assim para nós: vem aqui, você talvez não vai ver agora, mas eu estou fazendo uma festa aqui no céu. Lembra que Ele disse lá em Lucas capítulo 15, versículo 7? Que há alegria diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende aqui na face da terra. A festa, a alegria diante dele. Lembra, irmãos, de Lucas capítulo 15, de 11 a versículo 13? A gente pode até escutar a voz do nosso Pai Celestial dizendo o seguinte: filho, vem, eu estou esperando por ti. Quando o filho pródigo saiu de casa. Vocês se lembram? Queridos, lá em Isaías 40, versículo 11, fala que como aquele pastor leva aquela ovelhinha ali no seu coração, eu tenho carregado vocês junto ao meu coração. Vamos ler esse texto, irmãos, é um texto tão gracioso, eu consigo aqui enxergar o amor do Pai de uma forma tão maravilhosa. 40 de Isaías, versículo 11, olha que preciosidade nós temos aqui. É lindo esse versículo, irmãos, é lindo. Diz assim a palavra, Isaías 40, versículo 11: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, no peito, no coração. As que amamentam, ele guiará mansamente. Assim vai ser ele. Como pastor, apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos, os levará no seio, no peito, no coração. Você consegue ver que este Deus é puro amor? O amor dele, irmãos, impede de ver as nossas falcatruas. O amor dele impede dele ver os nossos erros. Ele ama tanto. E a gente consegue enxergar erro nos irmãos, porque nós amamos tão pouco. A palavra fala lá em 1 Pedro 4,8: amai-vos ardentemente uns aos outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então Ele nos vê, Ele é amor, não é que Ele nos vê pelo seu amor, Ele nos vê como Ele é amor. O amor nos ama, e se Ele não nos amasse, Ele não seria Deus de amor, mas Ele nos amou. Queridos, Ele nos diz de uma forma tão amorosa. Nesse mundo, irmãos, nós vamos passar por muitas dificuldades, providenciados pelo Senhor, para nos quebrantar. Mas Ele diz assim: quando qualquer um de nós estiver quebrantado, estiver com o nosso coração contrito, sabe o que Ele faz? Abra aqui no Salmo 34, versículo 18. Ele diz que estaria bem próximo de nós. Salmo 34, verso 18. Olha, irmãos, que coisa mais preciosa. Por isso que quebrantamento é algo tão precioso. Diz assim, Salmos 34, verso 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Perto está o Senhor. Quem que está perto? Quem tem o coração quebrantado? O Senhor. Então diz o seguinte: olha, eu estou próximo de ti nesses momentos, pois a palavra fala lá em 2 Tessalonicenses 2, 16, 17, que o nosso Pai, Ele é o nosso maior encorajador. Aquele texto é lindo, irmãos, vamos ler, que preciosidade. O amor dele nos encoraja, a presença dele nos encoraja. 2 Tessalonicenses 2, versículos 16 e 17. Olha aqui que coisa mais preciosa. Que lindo que é isso aqui, amados.
Diz assim a palavra. 2 Tessalonicenses 2, 16 e 17. Veja como que ele nos encoraja aqui, olha só. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Que encorajamento é este, irmãos? Que coisa mais linda, mais preciosa. Irmãos, ele diz assim para nós, se você ler aquele texto de Jeremias 32:40, ele fala assim para nós: e eu nunca irei deixar de lhe fazer o bem. Nunca. Embora muitas vezes o bem dele, nós pensamos que é uma coisa dolorosa, mas não é. Naquele momento é um pouco difícil, mas ele tem algo muito mais especial para nós. Ah, meus irmãos, como nós precisamos conhecer o amor dele, porque cada bom presente que eu e você nós recebemos, se somos filhos de Deus, vem das mãos dele. Tiago 1,17 fala assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há mudança e nem sombra de variação. Então isso é muito amor, irmãos, para nós que não merecemos isso, mas ele quis nos amar. Irmãos, nosso amor pelo Senhor não merece nem mesmo ser mencionado, porque é muito fraco e muito falho, mas o amor dele por nós é o amor que nos faz descansar na suficiência de Cristo. Então, irmãos, veja aqui mais um detalhe para nós entrarmos no estudo, embora não vai dar tempo. Claro que antigamente o povo de Israel, por haver pecado, eles levavam seus sacrifícios para oferecer ao Senhor, porque eles criam que aquele sacrifício aplacaria a ira de Deus. E a palavra fala através de Davi que Deus nunca se agradou com sacrifícios e holocaustos. Mas porque era uma figura então, não que apaziguava a ira do Pai, mas era a figura de Cristo, porque Cristo na eternidade já havia sido morto desde a fundação do mundo. Agora, irmãos, eu e você, quando o Pai olhou para nós, chegou a plenitude dos tempos, se é que a nossa mentalidade seria essa mesma, que eu e você nós precisaríamos de um sacrifício também para oferecer a Deus. Agora, esse sacrifício que nós precisaríamos seria um sacrifício para ser oferecido por nós, para que nós fôssemos então totalmente livres, libertos. Foi aí que o amor de todo este universo foi movido, foi tocado. Então ele enviou o seu Filho Jesus Cristo a este mundo em carne, e o Verbo se fez carne e veio ao nosso encontro, para que nós nos tornássemos livres para amá-lo novamente. Então, lá na cruz, Deus nos deu uma prova inegável de quanto Ele nos ama. Compreender isso, irmãos, nos permite, sem sombra de dúvida, fazer aquilo que Adão e Eva nunca puderam fazer, embora podia, mas eles não puderam realizar naquele dia fatídico lá no Jardim do Éden. Confiar nossas vidas inteiramente ao nosso Pai Celestial. Que segurança isso vai dar para cada um de nós. Eu havia mencionado sobre o filho pródigo, aquele filho que saiu de casa. Estava meditando e pensando o seguinte: puxa vida, o pai tinha plena convicção de que o filho iria voltar, porque o filho foi, mas o amor do pai estava no filho. O filho foi. E o pai então, quando o filho saiu, ele colocou um bezerro para engordar. Mas quando o filho voltou, irmãos, antes disso, o amor, ele explica porque o pai
deixou partir e por que correu tanto para recebê-lo. O pai estava esperando seu filho voltar. Um dia ele avistou lá distante, vindo seu filho. Agora, o cuidado amoroso desse pai, ele nos chama muito a nossa atenção. Tem um detalhe muito interessante, estava pensando ontem à tarde e hoje de manhã meditando novamente, buscando luz do Senhor para compreender aquilo. Quando o filho pródigo voltou para a casa do seu pai, porque ele disse: vou ter com meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai ali, olhando lá no horizonte, até que um dia ele pôde então avistar o seu filho. Então ele sabia que o filho já tinha sido punido pela sua irresponsabilidade. Então o pai correu ao encontro do filho, para que o seu filho não se machucasse mais, para que seu filho encontrasse um abrigo nos braços amorosos de seu pai. Ele já foi punido. O mundo nos faz perecer, irmãos. O mundo oferece tantas coisas, mas o mundo nos faz perecer. O verdadeiro amor do Pai nós vamos encontrar na pessoa do Filho, na pessoa de Cristo. Ele correu ao encontro daquele filho porque ele não queria que seu filho se machucasse mais. Basta! O filho queria até comer lavagem. Correu porque ele não queria se machucasse mais. Então, o sofrimento que o filho passou foi um sofrimento transformador e o trouxera aquele filho de volta para casa. Porque ele foi todo arrogante, nariz empinado, usufruiu dos prazeres do mundo, mas o amor do seu pai nunca saiu do seu coração. Irmãos, que amor é este? Tão grande, tão incompreensível. Amor que a gente não compreende. Agora, o que nos entristece é que muitos, infelizmente, não têm desfrutado deste grande amor do Pai. Um amor tão grande, tão intenso, tão profundo, tão maravilhoso, tão glorioso. Um amor que ama. E Ele foi até as últimas consequências por tua causa e por minha causa. E quando cremos no Senhor, Romanos 5,5 fala que o Espírito Santo trouxe para dentro de nós, ou seja, Ele despejou todo o amor de Deus em nossos corações, pelo Espírito que Ele nos deu. E Ele nos deu do seu Espírito, que veio o Pai, o Filho e o Espírito para dentro de nós. A palavra fala isso, que Deus habita em nós, 1 Coríntios 3, 16 e 17. O Espírito Santo habita em nós, 1 Coríntios 6, 19. E o Espírito do Filho habita em nós, Gálatas 4, 6. Então nós temos a Trindade morando dentro de nós. Todo o amor de Deus está em nós, irmãos. Agora, deixa eu ler com vocês um texto aqui, 1 João capítulo 4. 1 João 4. Para nós então praticarmos e vivenciarmos, primeiro experimentarmos este amor e depois, irmãos, distribuir este amor. Porque o amor de Deus é o único que divide e cada vez mais que ele é dividido, mais ele é aumentado nos corações. 1 João capítulo 4, versículo 7. Olha aqui, amados. Então não duvide do amor do Pai, porque a Bíblia diz assim. Como é que começa o versículo 7? 1 João 4, 7. Amados, amados, você é amado. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Quando fala aqui, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor dele
fez com que nós apaixonássemos por Ele. Entende? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então Ele nos fez cativos do seu amor. Esse cativeiro eu não quero nunca sair. Cativos do amor de Deus. Versículo 11, de novo. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Irmãos, qual é a sua dificuldade em amar o seu irmão? Você já tem o amor de Deus no seu coração. Exercita este amor, pratica este amor, irmão. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito, e o seu Espírito trouxe todo o amor de Deus para nós. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Irmãos, acho que dispensa aqui qualquer tipo de comentário. Ele nos amou com tão grande e imensurável amor. E que este amor possa ser experimentado por cada um de nós. Amém? Vamos orar. Obrigado, Pai, porque Tu és o Deus de amor. Tu nos ama com um amor tão grande, tão profundo, tão real, tão verdadeiro. Nos ensina, Pai, a desfrutar do Teu amor. Continue, Pai, se revelando a nós. Leva-nos para aquele que é perfeito e faz com que os nossos olhos sejam abertos para contemplar o Teu amor. E quanto Tu nos ama, o Teu amor nos traz segurança, fortalecimento. É o amor que ama. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém.